estou aqui, Senhor, pois eu preciso de Ti totalmente. Novamente estou aqui em Tua presença, pois eu preciso de Ti desesperadamente. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo, familiares, amigos que estão neste momento aí assistindo esta live, que está aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, onde você estiver assistindo, que você possa estar sendo alcançado e abençoado por esta palavra que será dirigida a você neste momento, em nome de Jesus Cristo. Já convido a todos que estão assistindo esta live, compartilhe, meus amigos. A importância de compartilhar, não para mim, né, mas sim para o reino dos céus. Nós fomos chamados para anunciar o Evangelho, para anunciar a salvação eterna a toda criatura, né? E nós temos a missão de assim podermos compartilhar, né? Você, aí da onde você está, você pode clicar aí no seu celular e ali você pode compartilhar com um familiar, com um amigo, né? Com um irmão que está fora da presença de Deus, né? Que está perdido e que precisa, né, de uma mão que seja estendida para socorrer essa pessoa, essa alma que está aí, muitas vezes confusa, precisando de uma única palavra, né? E essa palavra que hoje o Espírito Santo nos dá a direção nesta manhã é importante para nós que trabalhamos na obra de Deus, né? Você que é evangelista, você que é obreiro, você, né, que é pastor, né? Você que tem uma missão, você que tem um chamado de pregar o Evangelho. Aqui nos mostra Jesus Cristo, né, quando ele começou o seu ministério, de anunciar que ele, né, é diferente de nós anunciar a Cristo, né, anunciar, né, como uma segunda pessoa, né, mas ele anunciar que ele era o Filho de Deus, que ele era a porta que levava ao Pai para a salvação eterna. Imagina que complicado, que tão difícil devia ter sido, né, para o nosso Senhor, né, nosso Salvador Jesus Cristo, anunciar essa verdade ao ouvido de pessoas, né, endurecidas pela religião, endurecidas pela crença que eles já tinham carregado de geração em geração, né? Jesus estava pregando não só para um povo desgarrado, um povo que estava no pecado, que nasceu na ignorância do pecado, mas também a um povo que se perdeu no meio do caminho e mesmo assim com a mente cauterizada, pensando que ainda estavam servindo a Deus, que estavam servindo ao Deus Todo-Poderoso, né? Já pessoas religiosas, né? Imagina quão tão difícil era, né, ter que anunciar para essas pessoas que ele era o Filho de Deus, né? É diferente de nós, eu e você, anunciar a Cristo, né? Cristo está em nós, né? Mas nós anunciamos Cristo, nós não anunciamos que, eu sou Filho de Deus, né? Eu sou o Salvador. Imagina, complicado, né? Mas o que está em mim é o Espírito de Cristo, né? Anunciando que Cristo é a salvação. É complicado, é diferente. Mas mesmo assim, a palavra nos dá a direção. Por isso que nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus em nosso coração, em nós, para que ele possa nos direcionar, né? Nos dar a palavra para nós alcançar o coração daquelas pessoas, seja uma pessoa religiosa, seja uma pessoa que nasceu e vive no pecado, seja conforme a Deus coloca aquelas pessoas diante a nossa presença, né? Que o Espírito Santo possa, e ali a alcançar aquela pessoa com a palavra, o Espírito Santo faz o resto, né? O Espírito Santo faz o resto, nós descansamos no Senhor, continuamos em oração,
por aquela pessoa que ouviu, recebeu a palavra, e continuamos sim em oração, pedindo a Deus para que o Espírito Santo continue a fazer aquilo que para nós, né, nós somos limitados, mas para o Espírito Santo não é. Então, essa palavra está ali em João capítulo 6, irmãos, no versículo 51, Jesus conversando com o povo e com os religiosos. Imagina, uma junção, o povo e ele ali, né, se identificando, se apresentando ao povo. Versículo 51 diz assim: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Ele estava falando dele. Ele era a porta da salvação. Ele era a carne, ele era o sangue. Estava em pessoa. Né? Ele estava como eu e você aqui, em pessoa, em carne e em sangue. Né? E ele estava se identificando. Olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida eterna. Né? Ele estava dizendo, eu não tenho uma vida, eu sou a vida. Eu não tenho um caminho, eu sou o caminho. Eu não tenho uma vida eterna para apresentar a você, não, eu sou a vida eterna. Quem vem a mim vai ao Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele estava se apresentando, que eu sou a porta que vai te levar à salvação eterna, à vida eterna. Ele estava se identificando, ele estava falando de uma certa maneira que para o povo e para os judeus religiosos, em parábolas. Ele estava se referindo a ele, em crer nele, em crer no que ele podia fazer por mim e por você. E ele diz assim, este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ele estava se referindo que a carne dele, a vida dele seria entregue, iria morrer como um sacrifício, ia se sacrificar para pagar por nós aquilo que nós não podíamos pagar. Ele iria pagar com o seu sangue derramado aquilo que nós não podíamos pagar. Nós já estávamos condenados, nós não tínhamos mais como pagar uma dívida, que começou desde lá, de Adão e Eva, e chegou até a nossa consciência. Com a nossa consciência, nós podíamos levar tanto a fazer as coisas boas e se arrepender e andar nos caminhos de Deus, como nós também podíamos continuar fazendo aquilo que já estava dentro do nosso coração, que é o pecado original que veio de lá de Adão e Eva. Mas Jesus, o Filho de Deus, ele veio cumprir uma missão que o Pai deu a ele, a qual está ali em João capítulo 3, versículo 16, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, para que nós, eu e você, não viéssemos a padecer. Era isso que ele estava falando quando ele se referia do seu sangue e da sua carne. Ele estava sendo preparado para ser sacrificado como uma ovelha imaculada, pura, para purificar-nos dos nossos pecados. Ele ia ser preparado para carregar sobre si os nossos pecados. E ia ali ser queimado, ia ser morto numa cruz, pregado com uma coroa de espinho na cabeça, para nós, hoje, ouvindo esta palavra, nós venhamos crer, não só porque estamos ouvindo, mas crer de coração e recebê-lo de bom agrado na sua vida e ser salvo. Mas isso é por fé. A graça é pela fé. A fé, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, pela graça não merecida. Nós não merecíamos. O que nós merecíamos era a condenação eterna. O inferno já estava nós esperando. Mas o Pai nos amou de tal maneira que Ele preferiu entregar o seu Filho. Olha que amor foi esse. Será que eu e você teríamos esse amor pelo mundo e teríamos coragem de entregar os nossos filhos para morrer do jeito que Jesus morreu? Jesus não morreu com um tiro ou uma facada, não. Ele sofreu. Todas as dores do mundo estavam sobre Cristo Jesus.
Todos os sofrimentos do mundo estavam sobre Cristo Jesus. Será que você seria capaz de entregar o seu filho a sofrer a todos os sofrimentos do mundo? Capaz. Jamais. Que o mundo se dane. Mas o Pai, o Deus, Criador dos céus e da terra, Criador do homem, criou do pó, soprou em nossas narinas, nos fez sermos seres viventes, criaturas para adorar ao Criador. Jesus estava se referindo. Aqui vem o religioso, não aceitando a palavra que Jesus estava anunciando. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Eles não entendiam, porque aquilo era como uma parábola que Jesus estava contando naquele momento. Para eles não estavam entendendo. Eles estavam entendendo que, nós não somos canibais para estar comendo as pessoas. Eles entendiam dessa forma, os olhos da carne. Eles não estavam entendendo com os olhos espirituais. E Jesus disse assim no versículo 53. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Ele estava dizendo: se vocês não crerem em mim, não crerem na carne que está sendo colocada numa cruz, se vocês não crerem no sangue que está sendo derramado na cruz para a remissão dos seus pecados, do meu pecado, vocês não têm vida comigo. Se vocês não observarem a cruz, vocês não observarem o sangue que está sendo derramado naquela cruz para a remissão dos seus pecados, eu estou levando sobre si, eu estou levando sobre mim os pecados de vocês, para que vocês não venham serem condenados cruelmente. Eu estou entregando a minha carne, eu estou entregando o meu sangue a minha carne para uma nova aliança, para um novo contrato de vida. E o meu sangue é para limpar, o meu sangue é para purificar, é para transformar você de novo. O meu sangue vai purificar você. O meu sofrimento na cruz vai livrar você do sofrimento eterno. Eu fico imaginando o pai vendo toda essa situação e não podendo fazer nada, porque era um plano de salvação para nós. O pai viu o filho sofrer e sem poder fazer nada, para que eu e você hoje, aonde você estiver, possamos receber uma palavra dessa e dizer: Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, porque não é fácil. O mundo não é fácil. O mundo está te oferecendo os prazeres da vida, o mundo está te oferecendo uma alegria falsa, uma esperança falsa. O mundo vai acabar, irmãos, o mundo vai acabar em terríveis sofrimentos, mas eu e você podemos estar livres disso, podemos estar separados disso se nós comermos do pão e bebermos do sangue, que é Cristo Jesus. Que é Cristo Jesus. Isso é de coração, é uma coisa de fé. E não só falar de boca para fora, mas uma posição de coração. Se for uma posição de coração, tenha certeza que algo dentro de você, de dentro para fora, vai ter uma mudança, vai ter uma transformação. E isso tanto você vai ver, vai reparar, você vai se dar de conta, como aqueles que estão ao teu redor, aqueles que estão à tua volta vão se dar de conta: meu Deus, como fulano, como ciclano mudou, fulano não é mais assim, o ciclano não é mais assim, assim isto e aquilo. Todos vão reparar nessa transformação que vem de dentro para fora, quando você de fato recebe Jesus Cristo, Filho de Deus, na sua vida, na sua alma e no seu coração. O que mais diz a palavra de Deus? Se vocês não comerem, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Vocês não têm vida. A vida que ele está se referindo é a vida espiritual.
É aquela vida que você tanto está vivo aqui, mas no dia que nós fecharmos os olhos para este mundo, ainda vamos continuar vivo em Cristo Jesus para a eternidade toda. Mas e aquele que não tem Cristo Jesus, não tem vida, está morto. É que nem o filho pródigo. O filho pródigo, quando estava na presença do pai, né, ele tinha tudo, tinha uma vida abençoada, tinha uma vida de vitória, mas diz a palavra que ele decidiu ir embora, ele foi embora, né, e diz que ele aproveitou a vida, ele tinha uma vida, né, gastando dinheiro, gastando toda a herança, tudo, aos olhos dele, ele estava vivo, ele estava curtindo a vida, mas ao coração do pai, ele estava morto. O jovem aproveitou a vida, aproveitando a vida, mas o pai lá tinha o filho como morto, se separou do pai, não tinha mais o espírito do pai, não estava mais vivo no pai. É a mesma coisa. Você sai da presença de Deus, ou nunca andou na presença de Deus, tem Deus apenas na boca porque foi criado, né? Ou tem uma doutrina que tem que temer a Deus, mas mesmo temer a Deus não significa nada, porque na verdade não existe um temor a Deus, porque fala de Deus, sabe que Deus é Deus, mas anda com a vida errada, faz as escolhas que quer andar, que aos seus olhos, a sua mente cauterizada, aparentemente parece ser uma coisa boa, é agradável, eu sou feliz, eu sou completo, eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho riquezas, eu tenho família, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas no fundo, não tem nada, está morto espiritualmente. Está apenas com o Espírito que mantém de pé, o Espírito que Deus soprou para dar vida. Mas o Espírito Santo, a presença de Deus de verdade, a presença de Jesus de verdade, não está com essa pessoa. Porque quem tem a presença de Deus, quem tem a presença de Jesus dentro de si, do Espírito Santo, jamais vai andar numa vida errônea. Né? Errônea, que eu digo errônea, é de propósito, porque têm pessoas que andam de propósito na vida errada mesmo. Não vou dizer que nós não vamos errar, nós somos seres humanos, nós vamos ter erros, nós vamos tropeçar, nós vamos falhar numa palavra, vamos falar com alguém, sim, mas o Espírito Santo, ele nos perturba, o Espírito Santo, ele nos incomoda, dizendo, você errou. Aí a pessoa vai lá, né, ora a Deus, se arrepende, vai lá e volta, se é com alguma pessoa, vai lá e pede perdão, né, pede perdão com a pessoa, se humilha, né, é sincero, eu errei, eu falhei, faltou sabedoria em mim, faltou inteligência em mim, estou aqui pedindo perdão a você. E não volta mais a pecar. Tá? Ou por um pensamento, independente do pecado, a pessoa se arrepende e volta atrás e se esforça a não pecar mais. Esse está com Deus. E o que não está com Deus está morto espiritualmente, passa só fazendo coisa errada e para ela está tudo bem, porque ela não tem a presença do Espírito Santo que incomode ela. Ela não tem. O pessoal pode dizer, não, mas eu sou de Deus. Não, você é de Deus como toda criatura do mundo é. Deus criou tudo, até os animais Deus criou. Você é uma criatura como qualquer outra, que Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, Ele permitiu você estar hoje vivo, para que um dia, como um dia de hoje, você possa ouvir através de um pastor, através de um pregador, ouvir sobre a verdade, assim como os judeus, assim como aquele povo viviam achando que estavam bem, que estavam servindo a Deus, mas quando Jesus chegou, eles foram impactados com a verdade. Eles, meu Deus, eu achava que eu estava bem. Por isso que você precisa ouvir, prestar atenção e se render, refletir na sua vida, buscar a Deus, ter um encontro com Deus. E ali o Espírito Santo vai dizer, bom, quer mesmo? Eu vou te mostrar a verdade. E se você permitir, o Espírito Santo muda a tua vida. Mas você tem que dar essa permissão. Você tem que dar essa permissão. Assim como você dá legalidades para demônios, para o mal entrar na sua vida, entrar na sua casa e destruir seu casamento, destruir seus filhos, você também precisa ter essa legalidade com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa entrar na sua vida e mudar a tua história. O Espírito Santo primeiro ele te convence, como diz a palavra, o Espírito Santo ele vai vir para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele vem te convencer. Aí ele te convence, mas ainda existe algo que ainda você precisa fazer. O quê? Crer e tomar a decisão. Eu quero mudar. Aí sim, aí o Espírito entra numa segunda fase na sua vida e ele começa a trabalhar, a mudar você de dentro para fora. Mas você precisa abrir essa porta.
você precisa abrir esse coração para receber, amém? Então Jesus disse, quem não come do meu pão, não come do meu sangue, não tem vida. Então significa que aquele que não come da palavra, aquele que não recebe do sangue do Senhor na sua vida, né? Um sangue que redime, que perdoa, não tem vida com Deus, não tem. Você pode viver, mas você não tem, você precisa crer numa palavra dessa e tomar uma decisão, deixar que o Espírito Santo do Senhor possa mudar a tua história, mudar a tua vida, mudar a tua casa, mudar a tua família, mudar a estrutura familiar. Mas o Espírito Santo é que faz isso. A palavra de Deus diz que nós sozinhos nada podemos fazer. Nós podemos construir uma casa, mas essa casa não vai se manter em pé se não tiver ali o construtor, o arquiteto dela, que é Jesus nas nossas vidas. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Vá compartilhando, compartilhe esta palavra em nome de Jesus. Aqui, irmãos, são muitas coisas que nós devemos, que tem aqui, que Deus fala, né? E que é importante nós estarmos atentos. No versículo 54, para nós terminarmos aqui, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida. Carne, a palavra, é a verdadeira comida que você precisa comer para encher a sua alma, transbordar a sua alma e ter um coração alegre, um coração forte mesmo nos tempos de adversidade. Você precisa comer desta palavra, você precisa comer desta mensagem que é a carne de Cristo penetrando na sua carne, na sua alma. E o meu sangue é verdadeira bebida. O sangue de Jesus é a verdadeira, é o único antídoto, é o único antibiótico que te cura do pecado, que te cura das doenças, das enfermidades, da situação, dos pecados, de tudo. É só o sangue de Jesus. Não é promessas, não é campanhas, não é isto, não é aquilo. Não, isso tudo é invenção do homem para manter você neutralizado numa situação para que você não possa sair do lugar. Mas o sangue, a única solução é o sangue de Jesus na sua vida, na sua casa, no seu ministério, no seu trabalho, na sua alma, na sua salvação. O sangue de Jesus é o remédio que você precisa para você ter uma vida nova, restaurada, sarada, curada, na presença de todos que estão ao teu redor. Amém? Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Amém? Glória a Deus. Chegou Filipe certa vez, um discípulo dele na época, né? Chegou para Jesus e disse assim: Senhor, apresenta-nos o Pai e isso nos basta. Jesus Cristo olhou para Filipe muito triste, disse assim, bravo já estava, disse assim: mas Filipe, eu ando há tanto tempo contigo, ainda não me conheces? Jesus disse para Filipe: quem vê o Filho, vê o Pai. E quem vê o Pai, vê o Filho. Né? Então, todo aquele que anda em Cristo Jesus, que anda pela palavra, né, que anda pela mensagem, que se esforça, né, porque nós somos humanos, somos seres humanos. Nem tudo a gente vai conseguir fazer completamente o que a palavra nos ensina, mas nós vamos se esforçar. Só em você se esforçar e ter fé, as pessoas vão ver uma mudança em você, você vai ver uma mudança, uma transformação em você. Então, através de vocês, elas vão ver Jesus. Não é numa placa de igreja, não é por uma igreja lotada de pessoas, lotada de gente, que as pessoas vão ver Jesus. Não. As pessoas vão ver Jesus através de você, através das suas atitudes, do seu testemunho, da sua forma de andar, da sua mudança, da sua transformação. Jesus estará em você, e as pessoas vão ver Jesus em você. Quem vê Jesus, vê o fulano ciclano, e quem vê o fulano ciclano, vê Jesus naquela pessoa. Né? Mas para isso nós precisamos comer da carne e beber do sangue. Nós precisamos de Cristo Jesus, precisamos do seu sangue para nossa purificação, para nós ter essa transformação nas nossas vidas. Diga glória a Deus. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai.
Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Olha só, interessante o que ele diz aqui, ó. Olha só, da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, né? Jesus vive e tem vida por causa de Deus, né? Ele acredita no Pai, ele acredita em Deus, e por isso que ele tem vida. Não uma vida, como eu já falei, não uma vida mundana de você fazer o que você quer. Isso aí já são pessoas espiritualmente mortas. Você só está vivo esperando uma condenação, né? Você só está vivo por causa de uma condenação, né? Esperando uma condenação, né? E ele diz assim, da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa, né? Todo aquele que está em Cristo, que anda nos caminhos de Cristo, vive através de Cristo, né? Vive através de Cristo, assim como Cristo vive através do Pai. Então, todo aquele que tem Cristo está vivo espiritualmente, não conhecerá a morte, não vai conhecer a morte, né? Quem está em Cristo, Cristo ressuscitará e estará em Cristo. Aquele que está no Pai vive. Então, receba Jesus Cristo e viva. Receba e coma da carne, coma da palavra. Beba do sangue que te fortalece, que te dá vida, que te redime do pecado. Porque este mundo é passageiro, irmãos. Nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui. Aqui é passageiro, é limitado. Tem limite, que tem tempo. Mas a salvação eterna, já diz a palavra, é eterna. Não tem anos, não tem séculos. Não, é eterna. É eterna. Eterna. Deus me chamou para anunciar a salvação eterna. Amém? E que mais diz a palavra para nós finalizar? Quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Você está vivo espiritualmente, você tem uma vida feliz, você tem uma vida completa mesmo, de verdade, que nada te falta, né? Uma vida completa de verdade a tal ponto que você não tem depressão, você não tem problemas que você diga assim, ó, eu acho que eu perdi. Não. Problemas você vai ter, mas em todas elas você vai dizer assim, não, mas Cristo vive em mim, Cristo é maior que o meu câncer, Cristo é maior que a minha diabetes, Cristo é maior que qualquer coisa que venha se levantar, ou que venha a ser como uma tempestade na minha vida. Cristo está acima de tudo isto. Esta é a mentalidade do verdadeiro cristão, que está comendo da carne, que está bebendo do sangue. Esta é a verdadeira mentalidade do cristão. E aquele que não está em Cristo, às vezes está até dentro da igreja, mas não está em Cristo. Por quê? Porque você vê a atitude do falar da pessoa. Está sempre negativa, sempre pensando nas coisas erradas, do que não dá certo. Não, irmãos. Quem está comendo da carne e está bebendo sangue não falta nada. Porque o resto é tudo coisas passageiras. O que vale a partir desse momento é a salvação eterna. É a sua alma. A sua alma. Amém? Glória a Deus. Que palavra, irmãos. Que palavra edificante. Que palavra de fortalecimento. Fica aqui o meu apelo, meu convite a você que está assistindo esta live, que está assistindo esta programação. Creia de todo o seu coração. Creia que Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, Ele veio com o propósito de te oferecer a salvação eterna. Jesus não te promete riquezas neste mundo. Jesus não promete nem saúde neste mundo, não. Mas Ele te promete a salvação eterna, onde não haverá mais doença, não haverá mais enfermidade, não haverá mais pobreza, nem miséria, nem morte, nada disso haverá mais. Jesus, Ele veio com o propósito de salvação da sua alma. O resto aqui da terra, você vai adquirir, você vai conquistar com seu esforço, com suas mãos, com seu trabalho do dia a dia, e glorificar a Deus que Ele te dá saúde todos os dias para você conquistar o que você deseja. Mas Jesus Cristo, Ele veio com um único propósito, de te trazer
e te oferecer a salvação eterna. Mas a Bíblia mostra Jesus curando e sarando, sim, ali ele demonstra o seu poder, que o Pai o deu para ele fazer sinais e maravilhas. E ele ainda faz isso aí, faz. Hebreus capítulo 3, versículo 8 diz, né, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e para sempre o mesmo. Ele não mudou, ele ainda faz. Mas o maior propósito de Jesus é a tua salvação. Porque não adianta Jesus te curar e você se perder. Como os 10 leprosos. 10 leprosos foram curados e só voltou um para glorificar a Deus. E tantas outras histórias. Ele quer curar é a sua alma. E o resto, se assim for da vontade do Pai, o Pai te cura e você dá grandes testemunhos de glória para glorificar a Deus. Receba hoje Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus, que veio como um homem, estava como um homem aqui, em carne e sangue. Morreu numa cruz. Ressuscitou ao terceiro dia, foi glorificado. E hoje o que anuncia para você isso, esse tremendo testemunho, é o Espírito Santo de Deus através deste simples servo que está aqui diante desta tela para anunciar para você. A minha oração é que o Espírito Santo te alcance e complete essa obra, aonde por aqui eu paro porque eu sou limitado. Mas o Espírito Santo não é. Que ele te alcance, que ele te convença e que você reflita, pense e receba a Jesus de Nazaré. Deus abençoe a todos, que Deus os guarde, nos abençoe em todas as áreas, na saúde, na prosperidade, na restauração da família, que você esteja em paz em Cristo Jesus.